Meus irmãos, agora para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura de Marcos 4, do versículo 1 até o versículo 20. Marcos 4, do versículo 1 até o versículo 20. Ouçamos atentamente e recebamos a palavra do Senhor, nosso Deus, que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nesta hora deste culto prestado a Ti, como o Senhor requer daqueles que foram chamados por Ti e que se reúnem aqui em Seu nome para Te servir, nos alegramos porque podemos abrir a Sua palavra para que através da exposição e da meditação nela o Senhor possa falar conosco. Mas que o Senhor, ó Pai, seja propício a nós neste momento, porque ninguém há aqui que tenha a capacidade própria para ouvir, para receber e para frutificar, ouvindo a palavra que o Senhor nos disser nessa noite. Que sejamos todos ouvintes atentos, porque é o Senhor falando conosco. Que o Senhor nos prepare o coração para recebermos a Sua palavra e que hoje não saiamos da mesma forma, mas alimentados por Ti, fortalecidos, instruídos, para que frutifiquemos, para que Te sirvamos, para que cumpramos o Seu propósito para nós neste mundo. Que o Senhor seja com cada um aqui, que esteja como um ouvinte atento e desejoso por receber a Sua palavra e que ouça de fato pelo Teu Espírito que habita e opera em nós. E é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho, que nós oramos já agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos hoje à mensagem 17 dessa série do Evangelho de Jesus Cristo, que trata a mensagem de Marcos.
E este evangelho nos tem conduzido, nos cativado e nos conduzido aos pés do Senhor Jesus. E este evangelho que temos visto consiste não daquilo que nós tenhamos que fazer por Deus, daquilo que Ele exige de nós e que desejamos cumprir para que alcancemos algo das suas mãos. O evangelho não diz respeito de forma alguma àquilo que nós possamos fazer por Deus, mas diz respeito àquilo que Deus não precisava fazer por nós, mas que quis fazer ao enviar seu Filho ao mundo para que vivêssemos por meio dele. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus que se tornou um homem para que vivesse e morresse em nosso lugar. E nós temos visto a gloriosa mensagem do Evangelho de diferentes maneiras nas últimas 16 mensagens, como temos sido lembrados aqui. E diante dessa gloriosa mensagem do Evangelho, houve diferentes reações, não é? Muitos ouviram até aqui, neste trecho do Evangelho de Marcos. E daqui por diante, outros ainda contemplarão o Senhor Jesus, ouvirão suas palavras, verão o que Cristo fez e reagirão de formas distintas a Ele. Isso continua a acontecer nos nossos dias. Muitos continuam a ouvir, de alguma forma, a mensagem do Evangelho e reagem de formas diferentes. Inclusive, na passagem anterior, nós vimos como a família de Jesus, a sua própria mãe, os seus irmãos, seus meio-irmãos, filhos de José e Maria, ainda não haviam crido nele. E eu até percebi por um comentário ou outro certa admiração por se lembrar ou por descobrir que sua própria família permanecia incrédula em relação a ele. Esta é uma reação ao Evangelho. Mesmo diante do Evangelho encarnado, do Evangelho proclamado, eles foram ao encontro do Senhor Jesus, não para se curvarem aos seus pés, mas para prendê-lo, porque ele estava fora de si, como se ele fosse um louco que não soubesse o que estava fazendo. Pois ele havia, aos olhos deles, passado dos limites. Ao mesmo tempo, diante deste mesmo Evangelho que estava sendo manifestado diante deles, que estava sendo proclamado pela boca do Senhor Jesus, haviam outros incrédulos também, que eram os escribas, que rejeitaram ao Senhor Jesus, chegando ao ponto de fazerem acusações muito graves, sérias, terríveis, como se Jesus fosse não louco como a família dele pensava, mas como se fosse mau, um representante do próprio Satanás. Mas vimos antes dessa passagem da última mensagem outras diferentes reações à manifestação do Evangelho. Vimos como João Batista o exaltou, dizendo: eu não sou digno de me curvar aos seus pés e de lhe desatar as sandálias. Os discípulos de Jesus, que ao serem chamados por ele para segui-lo, para serem pescadores de homens, ou Mateus, que foi chamado numa simples frase: segue-me, ele se levantou, deixou tudo e o deixou. Alguns ímpios, alguns considerados traidores, como Levi, foram transformados. Alguns religiosos, conhecedores, mestres do Antigo Testamento, passaram a perseguir Jesus querendo matá-lo. Então vejam, meus irmãos, como o Evangelho provoca reações distintas. Aqueles que são maus, incapazes aos olhos humanos de mudar, foram transformados por este Evangelho. E outros que se deveria esperar alguma coisa mais positiva, estavam dispostos a matar o Senhor Jesus. Como vimos na última mensagem, há somente duas possíveis reações ao Evangelho de Cristo. Ou alguém permanece na incredulidade e considera o Senhor Jesus como um louco ou como alguém mau, ou alguém irá recebê-lo e com isso ser incluído na verdadeira família de Jesus, daqueles que aprendem aos seus pés. Nós mencionamos, inclusive, nesse sentido, eu quero lembrá-los aqui, de uma frase de C.S. Lewis, dizendo: você pode descartar Jesus como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio.
Ou, então, poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas por que as pessoas reagem de uma forma tão diferente à belíssima mensagem do Evangelho, não é? As pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, correspondem de formas muitas vezes imprevisíveis. Uns a desprezam, outros se incomodam, outros parece que ficam extasiados de alegria, outros ficam meditando, refletindo, olhando para si mesmos. E o texto dessa noite responde essa pergunta do porquê as pessoas reagem de formas tão diferentes à palavra de Deus. O Evangelho será mais uma vez pregado aqui, nessa pequena porção de 20 versículos de Marcos 4, que fala sobre a semente do Evangelho, que será o nosso tema. E cada um de vocês, cada um de nós, a começar por mim, receberá este Evangelho de uma maneira diferente. Nem todos que estão aqui estão com a mesma disposição e atenção para receberem a palavra de Deus da mesma maneira. E nem todos por isso reagirão da mesma forma. Alguns rejeitarão essa mensagem, se esquecerão em breve tempo. Outros gostarão de ouvi-la, acharão talvez interessante, mas o farão sem profundidade e não gerará fruto nenhum. Entrará por um ouvido e sairá pelo outro. Para outros, a palavra pode ser sufocada nessa noite. Sufocada por tantas outras preocupações que todos nós temos, com outras prioridades da nossa própria vida, que fazem com que a palavra seja sufocada e não produza frutos. Mas alguns dentre nós ouvirão a palavra de Deus da melhor maneira e da desejável a todos nós, que é ouvindo com atenção, recebendo-a no coração e produzindo bons frutos que glorificam a nosso Deus. A qual destes grupos você pertence? Que tipo de ouvinte da palavra de Deus você é? Não somente no momento da pregação da palavra no culto público, mas em todas as oportunidades em que a palavra de Deus é lançada, se faz ouvir. Como você a ouve, a recebe, e isso se reverte em boas obras, em bons frutos na sua vida, se é que isso tem acontecido. O texto nos é apresentado em 3 partes, eu quero respeitá-las aqui. A primeira é do versículo 1 ao 9, em que Jesus diz que somente quem tem ouvidos pode ouvir o Evangelho. Nem todos ouvem o Evangelho, somente quem tem ouvido. E a gente percebe essa ênfase ao lermos, principalmente no início do versículo 3 e no final do versículo 9. No início do versículo 9, na verdade, em que ele enfatiza isso. Eu quero ler novamente. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Então, é um imperativo, é uma convocação para que ouvissem o que ele estava dizendo. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou, depois de ter conclamado aquela multidão a ouvir a parábola, ele conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos uma multidão, então, retratada aqui diante de Jesus, em que poucos ouvem. Jesus, mais uma vez, ele estava ensinando. Ele começou a ensinar depois do que acontece no capítulo 3, em que sua família vem atrás dele, os escribas também acusando, até ofendendo, e um tempo depois ele começa a ensinar novamente.
E mais uma vez, como temos visto ser recorrente no ministério de Jesus, uma grande multidão o rodeou, a ponto dele colocar em prática aquela ideia que ele já havia preparado. Se ele ficasse pressionado pela multidão, prepare um barquinho para que eu fique ali. Então ele colocou na prática essa ideia e falou da multidão que estava na praia. Imagine a situação: uma multidão aglomerada em pé na praia, rodeando assim ao Senhor Jesus, que estava num barco um pouco afastado. Aquela multidão debaixo de um sol escaldante, ouvindo o ensino do Senhor, que estava um pouco afastado no barco, sem recursos como um microfone, sem recursos como um banco para se sentar, e numa situação de calor muito pior do que alguns estão aqui nessa noite. Imagina essa situação, como que a multidão, que era numerosa, estaria ouvindo e recebendo aquela palavra do Senhor. Se você estivesse nessa grande multidão, ouvindo um pouco mais ao longe as palavras de Cristo, o quanto você estaria atento, recebendo no coração das palavras de Cristo? Você pode imaginar como teria sido estar ali, mas não precisa ir tão longe nessa viagem no tempo. Você, ainda que não estivesse lá naquele dia, você também faz parte de uma grande multidão incontável, daqueles que têm ouvido as palavras de Cristo em muitos lugares no mundo e no decorrer da história, no decorrer das gerações. Parte dessa grande multidão está reunida aqui nessa noite, mas nem todos os que se reúnem e ouvem, como nessa multidão numerosa diante do Senhor, nem todos ouviam e por isso deixavam de receber e deixavam então de mostrar na vida alguma diferença por ter ouvido aquela mensagem. E eu te pergunto, como você está ouvindo as palavras de Cristo nessa noite? Com que disposição? Com que atenção? Com que postura? Ao ensinar aqui as multidões, Marcos nos conta que Jesus usava de recursos também. Um destes recursos que ele gostava muito de usar eram as parábolas. E o que eram as parábolas? Eram figuras, algum tipo de ilustração, em certo sentido, comuns no cotidiano dos ouvintes. Vocês são como luz, vocês são como sal na terra. E outros exemplos que o Senhor Jesus dava, como os trabalhadores na vinha. E a figura de um semeador que saiu a semear era do cotidiano deles, naquele contexto, naquela época. Então Jesus usava uma figura conhecida do dia a dia. Ele fazia comparações e junto com a história que ele contava, com esse tipo de ilustração, ele jogava a mensagem do Evangelho junto. De maneira que provocava a resposta no ouvinte. Isso que era uma parábola. Era uma analogia com situações do dia a dia, permeada com o Evangelho, que o ouvinte não poderia deixar de dar uma resposta à parábola, ao Evangelho, ao próprio Senhor Jesus. E é nesse sentido que o Senhor Jesus conta esta conhecida, amada e tão difícil parábola do semeador. Alguns a consideram uma das mais difíceis de interpretação. Parece simples, não é? Mas contém algo nela que muitas vezes não nos é perceptível. Nós, logo de princípio, nesses primeiros versículos, percebemos que é simples de explicar. Um semeador semeou sementes e caíram em solos diferentes. Depois, se quiserem visualizar melhor, vocês podem pedir com educação às crianças, que elas atenderão a vocês para mostrar como foi essa parábola que o Senhor Jesus contou. A primeira parte, o semeador lançou a semente e caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte das sementes caiu em solo rochoso, e por ter pouca terra, a planta nasceu, mas sem profundidade nas raízes, e o sol forte a secou. Outra parte das sementes caíram entre os espinhos.
Estes espinhos sufocaram a planta que germinou e a impediram de crescer mais e dar frutos. Mas a outra parte caiu em boa terra, deu frutos, cresceu, multiplicou, foi abundante aquela colheita. É uma história muito simples, não é? Se quiser, então, visualizar melhor, procurem as crianças depois. Mas, embora aparentemente todos pudessem compreender esta parábola, este ensino do Senhor Jesus aqui, ainda mais naquele contexto em que semeadores eram vistos frequentemente, talvez até muitos desta multidão fossem semeadores também, nem todos os que ouviram essa parábola, por mais que tenham entendido a ilustração do semeador, não perceberam que o Evangelho estava presente nela. Não puderam ouvir o Evangelho, perceber o mistério do reino embutido nela. O Evangelho ele é simples na sua linguagem, mas quando percebemos que ele provoca uma reação dos ouvintes, nem todos os que ouvem reagem a eles. Alguns parecem que até entenderam em certa medida a mensagem do Evangelho, que é em certo sentido simples, mas nem todos a ouvem e a recebem de todo o coração e não refletem nada na sua própria vida. Você está ouvindo com atenção o Evangelho nesta parábola de Jesus? Você pode compreender como o Evangelho está presente aqui? O Senhor Jesus sendo revelado nesta parábola, não somente ele contando, mas ele em pessoa sendo revelado nesta parábola? Ou você precisa de alguma ajuda para compreender? Os discípulos do Senhor Jesus, tendo ouvidos para ouvir, puderam ouvir então do Senhor Jesus sobre este grande mistério embutido nessa parábola e os ajudou a compreender. Somente aqueles que têm ouvidos podem ouvir o Evangelho. E a segunda lição que nós vemos aqui é somente quem tem comunhão com Cristo conhece o mistério do reino. Não é para todos. É só para aqueles que têm comunhão com Cristo. Vocês se lembram aqueles que estavam ao redor de Cristo, aos seus pés, dentro de casa, e ele mostrou que era a sua verdadeira família? Aqueles que viviam na presença do Senhor e aos seus pés ouviam as suas palavras e demonstravam ter compromisso com o Senhor Jesus? E aqui nós vemos uma ampliação disso, aprendendo que somente os que têm verdadeira comunhão com o Senhor Jesus é que podem conhecer o grande mistério do reino. Dos versículos 10 ao 13. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O texto, essa parte começa dizendo que aqueles que estavam junto dele com os 12, é o círculo de comunhão com o Senhor Jesus, não é mais a grande multidão. Eram aqueles que estavam só com o Senhor Jesus, com os 12, e um outro grupo daqueles que tinham comunhão com ele se aproximaram para procurar compreender melhor. Não é interessante como os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus agem ao ouvir as palavras de Cristo? Se você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ao ouvir as palavras de Cristo, por exemplo, nessa noite, precisa reagir de uma forma semelhante. Como eles reagiram? Eles não apenas ouviram o sermão. Ouvir o sermão não é suficiente. Muitos ouvem, mas nem todos recebem a Cristo. Os verdadeiros discípulos de Jesus não apenas ouviram o sermão, mas continuaram depois meditando nas palavras de Cristo, no que significava aquela parábola, e juntos, na presença do Senhor, procuraram compreender mais o Evangelho. Como era esperado da parábola, eles reagiram
a parábola de Cristo. Porque toda parábola exige uma reação ao Senhor Jesus. Eles puderam ouvir as suas palavras. Eles desejavam recebê-las no coração. E com isso eles dariam frutos que glorificaria a Deus. Meus irmãos, como é você como ouvinte da palavra de Cristo? Após ouvir um sermão, você medita no que quer dizer, procurar compreender o que, não o pastor quis dizer, mas o que Deus diz nessa passagem, porque é Deus falando através da exposição. O que Deus está dizendo, o que Ele está revelando a respeito dEle mesmo e que diferença isso faz na minha vida. Isso não é feito somente na individualidade. Você pode e deve meditar sim, no particular, fechado no seu quarto em oração. Mas o que nós vemos aqui, que a maneira de se compreender mais profundamente os mistérios do reino de Deus é quando os discípulos reunidos, juntos, meditando na palavra do Senhor, dedicam tempo na presença de Cristo para compreender mais sobre o mistério do reino, mais sobre o Evangelho. E Jesus então responde aos seus discípulos, aqueles que tinham comunhão com Ele, dizendo, procurando resumir aqui em poucas palavras, aos de fora, aqueles que não têm ouvidos para ouvir, aqueles que não têm comunhão com Cristo, ao ouvirem as palavras de Cristo, não a escutam, não a recebem. Na verdade, o que acontece com aqueles de fora, os que não têm ouvidos e não têm comunhão com Cristo? Ouvindo a palavra de Cristo, acumula juízo sobre si mesmo, porque continuam cegos, surdos e sem entender, sem serem convertidos e sem o perdão de pecados. Eles continuam absolutamente perdidos debaixo da ira de Deus. Uma parábola em que não se entende o Evangelho e não se responde a Cristo é uma manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que não têm comunhão com Cristo. Por outro lado, aos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que têm ouvidos para ouvir e que têm verdadeira comunhão com o Senhor Jesus, Deus graciosamente revela a boa notícia do Evangelho, dando a conhecer o mistério do reino de Deus. E o revelar aqui é tirar aquilo que estava encoberto, tira a venda dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus, como nós cantamos, inclusive. E qual é este mistério? Qual é o mistério do reino de Deus que está embutido nessa parábola? E mais do que na parábola, é na boca daquele que está revelando o mistério do reino de Deus aos seus discípulos. Qual que é o mistério que está em Cristo, na maneira como ele explicou aos seus discípulos aqui? Há uma passagem do apóstolo Paulo aos Colossenses, que já lemos há um tempo atrás, numa outra mensagem, lá no capítulo 1, versículos 26 a 28, Colossenses 1, 26 a 28, que diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes santos, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, aqueles que têm comunhão com Cristo, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios também, não só diante dos judeus, que é qual este mistério? É Cristo em nós, a esperança da glória. Este Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Meus irmãos, mais uma vez aqui, neste mistério do reino, está sendo revelado o que significou Cristo ter descido a nós, para revelar o que Deus estava fazendo através dele. Em outras palavras, o mistério do reino encarnou em pessoa. A essência desse trecho da passagem, entre a parábola e a explicação da parábola, está numa pessoa que revela o mistério de Deus por pecadores de todo tipo. E o seu nome é Jesus. A palavra de Deus, então,
revela o mistério do reino de Deus. Fala sobre quem é o Senhor Jesus. Como Deus, no decorrer da história, se revelou através dele, do anúncio, do cumprimento. Como Deus decidiu salvar pecadores para produzir o que? Uma colheita frutífera, de uma forma milagrosa. No mundo caído, cheio de pecadores mortos nos seus pecados, o Filho de Deus veio a este mundo e chamou mortos à vida. O grande mistério que é o grande amor de Deus por nós, na maneira como Cristo veio para nos salvar. E, meus irmãos, Deus continua chamando pecadores de todos os tipos, como eu e como você. Quantos tipos de pecadores nós temos aqui nesta noite? Aos olhos humanos, impossível de salvar. Aqueles que poderiam ser chamados de ímpios, outros de religiosos, mas sem profundidade alguma, no máximo supersticiosos. Outros que com ligações familiares, mas que ainda pecadores careciam da graça do Senhor Jesus. Alguns considerados traidores. Mas à medida que a semente do Evangelho foi lançada e pela graça de Deus encontrou boa terra, o grande mistério foi ter Cristo ser gerado no coração de pecadores para que em Cristo Ele mesmo fosse a esperança da glória, a única esperança de salvação aos perdidos, que estavam cegos, com os corações endurecidos, que se rejeitavam a ouvir as palavras de Cristo. Você entende essa parábola do Evangelho, do Reino? A maneira como Cristo apresentou a parábola chamada do semeador, e a maneira como ele explicou que nem a todos é dado compreender os mistérios do reino, mas somente aqueles que têm comunhão com Cristo, que podem ouvir de perto e ter esclarecimentos, serem iluminados para contemplarem quem Ele é e o que Ele fez, e esta é a esperança da glória dos que estão em Cristo. Você precisa compreender essa parábola para compreender todas as outras também, sobre como Deus, na sua providência, usa a sua palavra, sendo semeada como a semente do Evangelho, na expectativa de haver uma colheita frutífera, abundante. Somente quem tem comunhão com Cristo conhece este mistério do reino. E para esses o Senhor Jesus explica a parábola, revela o Evangelho, mostra o mistério do reino de Deus. E é o que nós vemos na última parte, dos versículos 14 ao 20, sobre a explicação da parábola da semente do Evangelho que é lançada. 14. O semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você ouviu a explicação da parábola sobre Cristo? Mais uma vez? Parece até simples de explicar, não é? Quando o Senhor Jesus explica aquela parábola que antes os discípulos também não entenderam, foi manifesto diante deles o sentido desta parábola. Jesus explica: o semeador é o que anuncia a palavra de Deus. Palavra essa que somente será ouvida por aqueles que têm ouvidos para ouvir, e aqueles que têm um compromisso sério e uma comunhão sincera com o Senhor Jesus. Mas aqui nos é apresentado um quadro de 4 tipos de ouvintes da palavra. São 4 tipos de solos diferentes. E dos 4, somente um é bom, é frutífero.
À beira do caminho, que o Senhor Jesus explica, é o tipo de ouvinte que até ouve a palavra, superficialmente, mas que não aguarda, não fica com ela, não é recebida no coração, não produz nada. Satanás não gosta quando a palavra de Deus é pregada, quando compartilhamos do Evangelho, quando lembramos daquilo que Cristo disse. Seja o momento que for, no nosso dia a dia, ou quando nos reunimos para estudar a palavra do Senhor. E ele tenta atrapalhar com distrações de todo tipo. Talvez esperando o que acontece lá em casa, depois que sair daqui, o que vamos comer, o que vai acontecer amanhã. Distrações. Que horas o pastor vai terminar essa mensagem? Quanto tempo já deu? Quanto tempo que falta? São maneiras que nos atrapalham de ouvir a palavra de Deus. Ele também atrapalha com engano, colocando dúvidas no coração, com polêmicas, muitas vezes baseadas em textos bíblicos que não edificam. E é um caminho para se rejeitar a palavra de Deus, com discórdias entre familiares muitas vezes, no domingo, que nos atrapalham de estarmos preparados para receber a palavra do Senhor. Tudo que atrapalha ouvir com devoção e atenção às palavras de Cristo são exemplos de como Satanás pode vir e tirar aquela palavra para que nos atrapalhe, que seja desenvolvida. Há também o solo rochoso, que é o tipo de ouvinte que ouve a palavra também superficialmente, sem profundidade, sem meditar, sem receber no coração, sem se esforçar juntamente com outros irmãos para compreender e se apropriar mais da palavra do Senhor. O Senhor Jesus usa o exemplo aqui de quando dificuldades surgem, e quem não tem? Em especial aquelas dificuldades que surgem por causa da palavra, os problemas, as angústias, as incertezas, que por causa da palavra fazem com que muitos que já estiveram no nosso meio abandonem a palavra, não perseveram nela. São um tipo de solo rochoso que parece que desenvolve, mas que logo, por não ter profundidade, não ter raízes, seca. Há o terceiro tipo de solo que Jesus diz aqui entre os espinhos, que é o tipo de ouvinte que também ouve a palavra, que acaba sendo sufocada e não frutifica. A busca por riqueza, por status, por realização pessoal, o desejo e o apego às coisas deste mundo impedem que a palavra de Deus seja ouvida com atenção devida e recebida no coração de uma forma que frutifique. Resumindo essas três primeiros tipos de solos, são os ouvintes que apenas ouvem de uma forma, prestem atenção, rápida a palavra de Deus. Parece que não tem tempo para isso. De uma forma superficial a palavra de Deus, sem profundidade. E não de uma forma prioritária. Meus irmãos, eu falo com temor. Que tipo de ouvinte você tem sido da palavra de Deus na correria do seu dia a dia? A forma como você lida com a palavra de Deus para ouvir ao Senhor Jesus é muito rápida. Qualquer coisa vem, toma do seu coração, nem paira pela sua mente. É superficial, não encontra profundidade, não chega jamais ao coração e não redunda em frutos. E não é prioritária na sua vida. Meus irmãos, eu arrisco dizer que a maioria dos ouvintes ouvem a palavra desta forma. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não há esforço, não há empenho, não há procura de junto com outros que professam a mesma fé, na presença de Cristo, meditarem e com atenção ouvirem o que o Senhor tem a dizer. E com isso deixam de frutificar na sua vida. E eu posso arriscar, com toda a segurança de acertar, que a maioria dos ouvintes são assim, porque o próprio Senhor Jesus nos mostra que a maioria dos ouvintes é assim. Dos 4 tipos de solo, há somente um que é bom. Meu irmão e minha irmã, não seja um ouvinte superficial e desatento.
infrutífero. Seja como este, que é representado no versículo 20, a boa terra, que ouve a palavra de Deus e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Se Deus já abriu seu coração para o Evangelho, te deu ouvidos para ouvir a sua voz, e a graça de ter comunhão com Cristo, não perca tempo. Invista tempo para ouvir a palavra de Deus com atenção, para recebê-la de todo o seu coração, de maneira que ela permeie o seu modo de pensar, suas emoções, afeições, os seus desejos, e produza frutos que são um milagre. Um pecador produzir frutos que glorifiquem a Deus, mas por causa da semente do Evangelho que é recebida no coração, glorifique a Deus que te salvou. E para concluir, meus irmãos, o Senhor Jesus mais uma vez nos é revelado aqui, não somente o seu ensino nos é transmitido, mas ele é revelado diante de nós, e esta parábola que o evangelista Marcos escreveu, que é extraordinária, que nós amamos, provoca sempre uma resposta nos ouvintes e deve provocar uma resposta em você. E como você pretende receber em seu coração, por toda a sua vida, a semente do Evangelho? Se Deus abriu seu coração, te deu ouvidos para ouvir e te dá a graça de viver na presença de Cristo, como você deseja se empenhar, se dedicar, se consagrar para ouvir e receber a semente do Evangelho na sua vida, até que Cristo venha? Talvez essa palavra que todos ouviram, nem todos tenham ouvido. Não seja recebida no coração. Talvez, em breve, alguns se esqueçam dela. Seja esta palavra arrebatada por Satanás, tenha sido ouvida de uma forma superficial e que logo, na primeira dificuldade, se esqueça, como não tivesse conexão entre o que Cristo diz e a sua vida. Talvez alguns não ouçam porque tantas preocupações da vida sufocam a palavra de Deus que você recebeu mais uma vez nessa noite, como se as outras coisas da sua vida fossem mais importantes do que o que Cristo tem a te dizer. Meus irmãos, de todo o coração, a nossa oração, nosso desejo é que Deus conceda graça, sabedoria e disciplina espiritual a você, a cada um de nós, para que você sempre ouça a palavra de Deus com toda a atenção. Todas as vezes que a palavra de Deus for lançada no seu coração, em todas as oportunidades, esta parábola não se refere somente ao momento da conversão, em que o coração é aberto para receber a semente do Evangelho, mas diz respeito a todas as oportunidades que um discípulo do Senhor Jesus tem aos pés de Cristo para receber dele o Evangelho, a sua palavra. Que Deus te dê graça, sabedoria e disciplina também para que você sempre receba a palavra do Senhor, não como qualquer coisa, mas de todo o coração. Que o Evangelho seja cada vez mais claro para você, à medida que Cristo iluminar a sua mente e o seu coração, para que você veja quem Ele é e você possa se conformar cada vez mais com Ele. E que Deus te dê graça também para que, desta forma, ouvindo a palavra de Deus com atenção, dedicação e empenho, com esforço, disciplina, e recebendo de todo o coração e amor, você produza, pela graça de Deus, frutos que são um milagre. Somente a palavra de Deus em você e o Espírito de Deus habitando em você pode fazer produzir na sua vida. E que esses frutos sejam abundantes e que sejam usados como instrumentos de Deus, o nosso Redentor, para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Que Deus os abençoe. Amém.